Então, muito boa tarde a todos e é com um enorme prazer que eu presido esta cerimónia da Alumni ISA, na qual eu me integro e acho que, enfim, todos sentimos que esta pertença ao ISA é uma pertença que vem das nossas vidas, que vem da nossa formação e que se prolonga, portanto, ao longo das nossas vidas e é uma pertença que eu acho que é uma coisa muito saudável, menos intensa do que aquilo que eu gostaria que fosse, porque apesar de tudo temos alguns colegas que ainda não pertencem à Alumni ISA, mas era muito importante que todos nós pertencêssemos a esta associação que tem uma finalidade e tem uma vocação e tem uma origem que a todos nós nos transmite muita saudade, por um lado, amizade, por outro, e também responsabilidade em termos daquilo que é o futuro das novas gerações de agrónomos. Eu tomei a liberdade de escrever umas palavras para abrir aqui esta sessão de hoje, que é uma sessão de comemoração, cerimónia de atribuição de prémios, mas eu achei que devia pensar um bocadinho mais, até através de um e-mail que eu troquei com o Zé Ramalho, aí que o Zé Ramalho disse: vamos fazer uma coisa despretensiosa, vamos fazer uma coisa relativamente informal, mas com conteúdo. E, portanto, eu gostaria de preencher um bocadinho o conteúdo da nossa conversa de hoje. E também aproveitar para transmitir a todos os membros da Alumni ISA, enfim, um pouco daquilo que é o Instituto de Cidadania atual, daquilo que são as... Pode tirar a máscara. Tirar a mascarilha, não é? Vou ficar mais confortável, com certeza. E aquilo que penso que o Instituto de Cidadania poderá vir a ser no futuro e aquilo que a todos nos une, digamos assim. Eu prometo não ser muito maçador, tenho 3 páginas para ler, portanto, penso que isto em 5, 6 minutos seja capaz de dar esta tarefa. O Instituto de Cidadania da Universidade de Lisboa possui como missão, vamos recordar a missão, ministrar o ensino universitário de qualidade e desenvolver o conhecimento, a cultura e a ciência através de investigação nos domínios da engenharia agronómica, florestal, zootécnica, alimentar e do ambiente, e das ciências da arquitetura paisagista e da biologia, assim como realizar processos de inovação, transferência de tecnologia e disseminação de informação com elevados padrões de exigência e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a competitividade do país num quadro de valores humanistas. A excelência do ensino, a capacidade de desenvolver ciência e de produzir inovação, a competência para a transferência e evolução do conhecimento e a sustentabilidade financeira são todas elas traves mestras para uma instituição criativa e motivada para fornecer os instrumentos necessários para os seus estudantes. Por outro lado, as empresas possuem a expectativa de encontrar em parceria com os centros de investigação as melhores soluções para os problemas reais que enfrentam. A inovação e a transferência de tecnologia são hoje função de múltiplas condições, onde não basta a notoriedade de uma instituição, o seu conhecimento académico e onde se exigem processos e capacidades avançadas em termos de laboratoriais e teste, demonstração em ambiente real, ou quase real, e de comunicação de ciência. 2021 é um ano de paciência, de confiança
e decisivo para recuperar a normalidade, focados na esperança de ser o ano em que a Covid-19 será ultrapassada. Esta esperança é decisiva também para o ISA, porque, como é sabido, continuamos a ter de gerir uma situação de escassez de recursos financeiros e, em alguns casos, de recursos humanos. No entanto, não é essa escassez que nos desviará de continuar a ser uma escola a quem os estudantes e a sociedade devem confiar para encontrar soluções para o desenvolvimento económico e o crescimento inclusivo com sustentabilidade ambiental. Penso que será do nosso interesse, ou do vosso interesse, da Alumni ISA, conhecer um conjunto de indicadores de caracterização quantitativa e sumária da atividade prosseguida no Instituto de Sociologia. Assim vos digo que as vagas disponibilizadas em 2020 no Instituto de Sociologia foram de 300. A taxa de colocação foi de 100%. O número de inscritos em licenciaturas atualmente no ISA é de 916. O número de alunos inscritos em mestrado é de cerca de 500. E o número de alunos em doutoramento é de cerca de 102. Ou seja, o total de alunos inscritos no ISA é de cerca de 1.518. O número de alunos diplomados em licenciaturas foi, em 2020, de 189. O número de alunos diplomados em mestrado foi de 192. E o número de diplomados em doutoramento foi de 22. Ou seja, o número total de alunos diplomados pelo ISA em 1920 foi de 403. Isto para um total de docentes de 122 docentes, o que dá um rácio de aluno docente de 12,4 e investigadores 86, não docentes, funcionários não docentes 129, o que dá um total de trabalhadores de 337. Com o objetivo de assegurar o cumprimento da sua missão, a estratégia do Instituto de Sociologia contempla um conjunto de orientações gerais, dentre as quais destaca as focadas sobretudo para o exterior. Há umas focadas para o interior, há outras focadas para o exterior. Quais são as principais focadas para o exterior? Um enfoque particular na formação de bons profissionais, capazes e competitivos, na criação de conhecimento científico de excelência e reconhecimento pelos pares, na garantia de vanguarda e reconhecimento da escola nas áreas que lhes são próprias e na produção de mais-valias societais visíveis e mensuráveis, por exemplo, patentes, parcerias com os agentes económicos. Por outro lado, uma consolidação da atividade externa, o que passa pela manutenção do processamento específico do ISA enquanto Escola de Engenharia da Universidade de Lisboa, fazendo alianças preferenciais com escolas que apresentem valências complementares e um aumento de penetração nas estruturas de financiamento nacionais e internacionais. O ISA identificou 4 eixos ao nível do seu programa estratégico. O primeiro eixo tem a ver com promover um ensino de qualidade para uma aprendizagem inspiradora. O segundo eixo tem a ver com assegurar a liderança para uma investigação transformadora da realidade. O terceiro eixo tem a ver com desenvolver soluções de conhecimento e de inovação para a sociedade. E o quarto eixo tem a ver com garantir que o ISA seja, de uma forma duradoura, o melhor local para trabalhar e estudar, o que passa por afirmar o campus da Tapada da Ajuda como o melhor campus de universidade em Portugal. E passa também, obviamente, por uma sustentabilidade do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da governação. Este desenvolvimento do campus da Tapada da Ajuda deve ser suportado em função de uma estratégia de curto e médio prazo, assente numa relação privilegiada com a Câmara Municipal de Lisboa, a propósito de Lisboa, capital verde europeia, que está a decorrer, e nós queremos também que isso venha a acontecer a propósito
daquilo que nós sonhamos, que podemos realizar, poderemos vir a realizar em 2022, que tem a ver com a realização da 4ª Exposição Agrícola de Lisboa. Passados que são mais do que 137 anos após a organização da 3ª Exposição Agrícola, que aconteceu em 1884 e que foi inaugurada pelo rei Dom Luís. Portanto, esta é uma nossa ambição, é uma grande ambição, e que tem sido adiada, já estava programada para ter ocorrido em 2021, mas que, por força desta pandemia do Covid-19, foi, portanto, adiada. E, do nosso ponto de vista, constitui uma oportunidade única para discutir e afirmar o papel da ciência e da engenharia associada à gestão dos recursos naturais e da paisagem no quadro dos grandes desafios societais que presentemente se nos colocam, e também uma forma de criar uma certa unidade, uma certa identidade, uma certa compreensão, melhorar, digamos assim, as relações entre aquilo que é o mundo rural e aquilo que é o mundo urbano. Esta 4ª Exposição Agrícola de Lisboa será levada a cabo de acordo com um lema de conhecimento agrário no século XXI, inovação, competitividade e sustentabilidade, e já tem uma série de temas selecionados para abordar num ciclo de debates, seminários, conferências, trabalhos práticos, etc., relacionados com a agricultura de precisão, a economia circular, a neutralidade carbónica, o ordenamento do território, a gestão integrada da paisagem, a produção e a inovação alimentar, a inteligência artificial, as questões da sustentabilidade de cadeias de valor nos sistemas alimentares, agrícolas e florestais. Trata-se, do nosso ponto de vista, Instituto de Agronomia, e espero também do vosso ponto de vista, Alumni ISA, de uma enorme oportunidade, de um enorme desafio coletivo que todos juntos devemos abraçar em prol da afirmação e da divulgação da nossa escola e da importância fundamental económica, social e ambiental do setor agrícola dinâmico, moderno e responsável. Contamos e fazemos um forte apelo para que os Alumni ISA nos ajudem a concretizar este evento e a realizar este sonho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pimentel. Quero fazer um agradecimento especial a todos os presentes, ainda mais especial aos nossos convidados e nomeados deste programa, que muito nos honra em terem conseguido estar presente e pronto, e animar aqui um pouco esta nossa iniciativa. Em termos da Alumnisa, eu quero um pouco introduzir a iniciativa que é o Prémio Alumni do ano, que já é a segunda edição que fazemos. A primeira foi precisamente o ano passado, onde ganhou a nossa colega Patrícia. E, enfim, quando se introduz esta nossa atividade, eu gosto sempre de dizer que o verdadeiro prémio é a nomeação em si, é o reconhecimento da nomeação. Depois, a própria atividade da votação é uma brincadeira que anima um pouco os nossos amigos, as nossas redes de amigos, com o objetivo de um pouco fortalecer e enriquecer a nossa rede de associados, de antigos alunos. Portanto, é mais uma iniciativa que fazemos, entre outras que fazemos. Pronto, enfim, esta é assim. O prémio, qualquer prémio seria, ou de primeiro lugar, seria sempre merecido, atendendo, obviamente, aos nossos nomeados, mas pronto, no final vamos então depois anunciar quem foi
a pessoa que teve a maior votação. Entretanto, e dada a presença de, portanto, tão ilustres colegas, cada um em sua área, quer dizer, são pessoas com enorme valor reconhecidos, eu acho que, e aproveitando a presença, gostaria de interpelá-los ou perguntar a cada um deles um pouco. Portanto, nós estamos a viver momentos únicos que nunca tínhamos vivido antes, pelo menos as pessoas da minha geração e grande parte, eu diria, dos alunos, das pessoas que passaram por esta casa, pandemias não passámos. Estamos a viver momentos de novas disrupções, alguns recuos noutras disrupções antigas que estão a voltar atrás, como pessoas mais, portanto, conhecedoras e muito importantes nas vossas áreas, com uma visão muito completa. Eu gostaria de vos perguntar como é que veem o futuro, ou o que é que prevêem, não é? Que possa vir a ser diferente e relevante a seguir a esta pandemia, ou se é que ela irá passar, mas como é que se prevê, como é que se vê o futuro? Aproveitando, por exemplo, a presença da arquiteta Teresa Anderson, como é que vão ser as cidades no futuro? Serão, não é? Plataformas de pessoas, vão continuar a haver, até aqui plataformas de pessoas têm sido economias de escala, não é? Tem sido, agora, será que vai ser diferente? Gostaria, se calhar, de começar inclusivamente com a arquiteta Teresa e pronto, e depois rodava uma pergunta rápida, uma intervenção rápida de cada um na sua área e assim levaríamos esta nossa sessão, se estiverem de acordo. Está bem? Muito obrigado. Pode tirar a máscara. Nós temos público. Muito obrigada. José Ramalho, antes de dirigir, enfim, ao Instituto Superior de Agronomia, a sua pessoa, estou muito contente por estar aqui hoje, nesta tarde de abril. As olaias estavam floridas, daqui a nada estão os jacarandás, e, portanto, enfim, é uma imagem que fica e que nós transportamos todos. Portanto, muito obrigada ao Isa e, naturalmente, aos alunos e a toda a direção que tanta trabalheira tem para nos trazer e estarmos aqui hoje. Também queria saudar os nomeados todos. Uns conhecemos mais, outros conhecemos menos, mas enfim, porque somos todos parte realmente desta casa. E eu, antes de responder ao desafio da pergunta de Zé, eu queria dar aqui um pequeno testemunho quando é que eu percebi verdadeiramente a importância que tinha sido para a minha formação ter passado por esta casa. Quando fui presidente do Instituto da Conservação da Natureza, em 1996, foi quando a Europa tinha avançado com o projeto da Rede Natura e tentávamos implantar a Rede Natura também em Portugal. E tive que correr o país todo, encontrar-me com as organizações a cabo, nomeadamente, me tinham medo, mas encontrava sempre amigos. E a coisa mais extraordinária foi isso, foi perceber o que era pertencer à classe dos agrónomos, sendo arquiteta paisagista. Ainda faço parte da geração que fizemos os dois cursos ao mesmo tempo, o curso livre de arquitetura paisagista e fiz a agropecuária. Sim, era nessa altura. E realmente chegava ao sítio mais perdido e havia sempre um colega de curso, mais velho, mais novo, mas imediatamente havia realmente uma cumplicidade extraordinária e que muito me ajudou e por isso recordo isso aqui neste momento. Também não posso deixar de recordar os grandes mestres que tive nesta casa, claro que foram muitos, há uns que me imprimem mais do que outros, e eu hoje quero referir dois das duas diferentes áreas. Manuel Sousa da Câmara, na arquitetura paisagista, neto, o grande mestre António Sousa da Câmara, o grande homem da genética, e Antonino Falcão de Campos, na agricultura, que tive a sorte extraordinária de encontrar nesta casa, que aliás nos acompanhou nas nossas viagens de estudo. E neles os dois, portanto, concentro realmente essas grandes referências e a matriz, que para mim é o Instituto Superior de Agronomia. Não indo mais longe, porque a tarde é curta, já estou a tirar-me de tempo, fui a primeira. Pronto, a pergunta de Zé, agora para ficarmos aqui a tarde toda, não vai ser. Nós sabemos que todas as apostas foram que nós vamos todos cada vez concentrar mais viver em cidades. Mas vai haver muitas diferenças no significado dessa concentração.
E hoje queria destacar aquela que a Covid-19 nos faz sobretudo refletir, e também todas as políticas que já estão em marcha, nomeadamente as políticas europeias associadas ao Green Deal, e que muito têm que ver com esta casa. E que com a transição, a dupla transição, a transição digital e a transição verde. Porque eu tenho uma grande convicção na alteração dos hábitos de consumo, e vai ser a partir desses cidadãos urbanos que nós vamos transformar os nossos hábitos de consumo. As políticas europeias apontam todas no sentido de nos apontarem, vamos reconciliar com a natureza. Em inglês diz relinking with nature, eu tenho usado a expressão reconciliar-nos com a natureza. Porque de facto temos vivido num grande divórcio. Hoje a ideia da natureza faz-se na cidade, faz-se digitalmente. E a formação desta casa seguramente vai formar profissionais que têm que perpetuar a arte do cultivo, que é uma arte muito antiga na história da humanidade. Não haveria história da humanidade sem a arte do cultivo. Aliás, não é por acaso que cultivo e cultura partiram a mesma palavra. E, portanto, o cultivo vai se alterar. Quando fui aqui aluna de tantos, recordo agora o professor Lins Faria, por exemplo, é que sabermos quantos quilos por hectare que íamos produzir de tomate e de trigo, e depois que adubávamos assim, e tínhamos o professor Ganhão e o professor da luta biológica, da luta química, como é que agora me esqueci o nome dele, perdoa-me, enfim, pronto, Pedro Amar, exatamente. Portanto, e depois uns diziam uma maneira, outros de outra, mas tínhamos era que produzir mais. Isto era 76, 77, 78, 79. Eu acho que agora é a qualidade daquilo que produzimos, a qualidade daquilo que comemos. E é isso que vai estar seguramente na ordem do dia, porque nas cidades vamos querer comer cada vez mais produtos de proximidade. Há muitos anos que digo, como é possível comermos laranjas da África do Sul? Depois vêm dizer, mas pois, o comércio e o negócio internacional. Paciência, não comemos laranjas da África do Sul em agosto. Temos outros frutos maravilhosos para comer. Porque vamos querer, de facto, saber de onde vem o produto, de onde eles vêm. E nas cidades é por aí que vai passar a qualidade. Também se diz que cada vez vai haver muitas pessoas a sair, deixar de viver na cidade, estarem à distância em teletrabalho, e que será que essa vai ser a solução para as nossas aldeias? As aldeias estão abandonadas, será que vão ser reabitadas por esta nova população, por esta nova mentalidade criativa e crítica, e eu espero que menos consumista, que vai emergir daqui. E, portanto, agradeço muito ao Instituto Superior de Agronomia que me se vai preparar para responder estes desafios, e em particular aos alunos. Contem comigo. Muito obrigada. Eduardo, a pergunta não é a mesma. Pergunta pode ser. Não é sobre cidades. Não será sobre as cidades, mas a pandemia, não é, vem alterar. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo mais uma vez, no espaço de um mês é a segunda vez que fiz esta sala, onde passei tão bons momentos, e também, obviamente, felicitar e cumprimentar os nomeados e agradecer, em particular, à Associação Alumni, o facto de se ter lembrado de mim, porque as vicissitudes da vida pregam-nos partidas. E eu ser hoje presidente da CAP foi uma partida. Há aqui um responsável também por isso. Não sei se se foi por ser meu amigo ou não, mas enfim. Mas de facto é uma alegria e é um grande prazer, e muito bem dito, como foi dito, que o prémio é termos sido nomeados, termos a oportunidade de reviver os momentos que aqui passámos. Eu sou agrónomo porque, desde muito novo, tinha uma relação de grande proximidade com um tio meu que era aqui professor. E, portanto, a minha primeira memória, a primeira homenagem vai para os professores, a começar por ele, obviamente, que já cá não está entre nós. Depois, a alegria de ter passado aqui. Esta universidade é uma inveja para qualquer professor do mundo de agronomia que chega aqui e vê uma propriedade com mais de 100 hectares no meio de uma cidade. Isto é um privilégio que nós nem sequer damos conta do que isso significa, além do nome que esta tapada tem. O ser agrónomo, para mim, só tinha um sentido se eu nunca perdesse o contacto com a terra. A minha família tem propriedades e, portanto, a ligação desde miúdo à terra fazia todo o sentido
eu acompanhar o percurso daqueles que estavam mais velhos. Se não fosse ter um tio como tive, professor, como já disse, e a ligação à terra, não sei se seria agrónomo. Talvez fosse, mas não faço ideia. O que é facto é que não me arrependi, nunca. Desde sempre consegui ter uma profissão ligada à terra, a acompanhar de perto o que se fazia na lavoura, e o período mais intenso da minha vida profissional foi vivido ligado à produção de culturas regadas, à gestão da água, à Associação de Regantes no Val de Sorraia, passando por uma casa onde eu iniciei a minha vida profissional do pai do Zé Ramalho, onde o pai do Zé Ramalho era já investigador, que é a Estação Zootécnica Nacional, e nunca perdi um vínculo verdadeiramente à terra, também mantendo até a própria atividade. O meu sogro também era agrónomo, também era aluno desta casa, o engenheiro Salvador de Andrade, que também recordo com saudade, e por isso há todo um historial que eu não posso deixar de aqui referir. Em relação aos momentos que nós hoje vivemos, a minha reflexão eu resumo desta maneira. Nós, como a Teresa disse muito bem, fomos ensinados para produzir. Era produzir, era tirar partido. A imagem do Instituto Superior de Agronomia é violenta, tem um trator Caterpillar ali, que não sei se até será hoje em dia muito bem interpretada, mas era a força do homem sobre o domínio da terra, pôr a terra a produzir. Hoje, um bocadinho à semelhança do que se passa com os agora, nossos vizinhos veterinários aqui ao pé, em que há veterinários ou há alunos que entram em veterinária e que se negam a dar uma injeção no animal, hoje nós somos quase que uns criminosos. E, portanto, nas palavras do professor Pimentel ao princípio, eu vejo a necessidade da agronomia se afirmar pela transmissão de uma mensagem que desmistifique os mitos que se têm vindo a criar e que, em alguma situação, são também já uma pandemia. Eu hoje tenho necessidade de fazer uma conversa à volta de um determinado assunto para não dizer quase que utilizo adubo ou que utilizo um determinado pesticida ou que pura e simplesmente utilizo água. Sou um criminoso. Estou a mexer nos recursos que são sagrados. As pessoas que vivem isso são capazes de fazer na hora a seguir aquilo que a Teresa agora condenava, que é ir ao supermercado, comprar uma manga, comprar uvas do Chile, peras ou maçãs do Canadá e laranjas da África do Sul. Mas tem que lá ter a palavra bio, porque senão é venenosa. Portanto, as pessoas vivem, não é com maldade, mas vivem iludidas e nós temos que lhes mostrar que aquela vida não é a vida real e que há não sei quantos bilhões de pessoas para alimentar e que há recursos para manter. E nós temos a obrigação de ser capazes de os manter. É isso que temos feito, pelo menos aqui aprendemos a fazer isso. Há sempre mais coisas para aprender, mas temos um desafio muito grande e, portanto, ser hoje aluno de agronomia tem um significado diferente do que tinha quando eu cá andei, não tenho dúvidas disso, mas os objetivos mantêm-se. Temos mais conhecimento, temos que saber partilhar melhor o conhecimento e temos que aprender uma coisa, que na altura nem sequer se pensava nisso e que agora é obrigatório, que é saber comunicar. Isso também que se aprende. E custa muito dinheiro, ainda por cima. Porque nós, para comunicarmos naquilo que eu faço hoje, gastamos uma pipa de massa para comunicar e nem sempre com sucesso, porque do outro lado também as pessoas estão menos receptivas a quererem receber a mensagem como possivelmente verdadeira. Dou aqui um exemplo. A palavra intensivo ou superintensivo, o que isso hoje significa? Aquilo não tem mal nenhum em termos de prática. Mas não, se eu disser que... E tudo é superintensivo, tudo é monocultura, tudo é sempre pelo ponto de vista negativo. E isso tem que ser um trabalho também da universidade de desmanchar esses muros que cada vez se erguem mais à nossa frente e que nos cansam, que nos retiram energias e vontade de trabalhar, e já me estou a alongar e, portanto, vou-me calar e agradecer mais uma vez este convite e esta nomeação e desejar boa sorte a todos, mas a sorte é nós já aqui estamos.
obrigada a todos. E para mim é um prazer enorme estar aqui. Obrigada por terem invitado. Eu que agradeço. Eu não esqueci ainda. Eu é que estar a agradecer. Nada. Não sei da mais. E à Alumni pelo convite e pela nomeação. Não estava toda à espera, por isso, por ter sido nomeada, fiquei com uma alegria enorme de poder voltar e regressar aqui ao ISA, que foi para mim uma grande casa, onde aprendemos muito, todos os níveis, não só académico, mas também pessoal. E também em termos de amizades. E eu tive aqui uma grande surpresa, que ali as grandes amigas minhas que tiveram uma surpresa. Por isso tenho um gosto enorme de estar aqui e faço sempre imensa propaganda ao ISA, estou sempre a fazer propaganda para quem queira seguir agronomia e seguir os seus sonhos, não ter medo. E foi isso que o ISA representou para mim, foi no fundo eu quis ajudar e seguir os caminhos dos meus pais e daí vim estudar economia, porque desde muito nova, desde muito pequena tive o sonho sempre de estar ligada ao campo. Foi um sonho que consegui realizar e desde além de ajudar a minha família na quinta dos meus pais, em Alenquer, também consegui concretizar o sonho no Douro por ter um projeto de vinhos no Douro com o meu marido. Portanto, tudo foi possível por esta aprendizagem, por estas amizades que criamos e por todo este percurso que fomos fazendo. Por isso é um gosto enorme de aqui estar. Quanto à pandemia, eu acho que nos fez repensar muito em tudo, não é? Tudo, temos que repensar e ver de que forma é que temos que nos reinventar, especialmente no mundo dos vinhos, que é uma área muito, muito específica e não essencial, portanto, apesar de ser uma área agrícola, mas não é essencial, especialmente no meu patamar de produção de vinhos, que é um nicho de mercado, sentimos uma grande quebra e temos que nos reinventar, a procurar novos mercados, novas áreas, mas o que é essencial, eu acho, é saber comunicar a diferença dos nossos produtos, sempre apoiada em ter... o nosso objetivo foi sempre ter aprendido com as vinhas velhas, com o material vegetativo que temos nas vinhas velhas, tentar replicar e fazer produtos diferenciadores, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Isso foi o que realmente nos tem feito aprender com esta pandemia, que existe muito por lutar e por aprender e muitos mercados por podermos ir. E eu acho que também é muito, esta pandemia faz-nos pensar que nos torna mais felizes são as coisas mais simples. E o facto de podermos trabalhar na terra, de ver a natureza crescer e desenvolver e de uma forma sustentável e dá-nos um gozo enorme. Por isso, muitas vezes podemos viver bem com muito menos do que aquilo que pensamos que precisamos. É só isso. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui, Zé, muito especial. Muito obrigado. À Lunisa, por ter-me feito regressar aqui ao Instituto, principalmente na qualidade de nomeado. É uma honra enorme para mim. Saudar os nomeados, penso que somos todos vencedores. Exatamente. De facto, voltar a descansamos da situação. Eu ainda por cima devia ter pisado isto muito mais durante os meus tempos de aluno do que na realidade pisei. Não fui um aluno exemplar, sem dúvida. Já somos dois. Os tempos também eram conturbados. O 25 de Abril salvou-me do inevitável chumbo do segundo ano. A agricultura foi desde logo já era o meu destino há muito tempo, pela atividade da minha família e portanto vim naturalmente parar a agronomia e aqui fui cultivando desde logo, acentuando o meu gosto pela terra
e ao mesmo tempo, desde logo, despertar em mim a vontade de fazer coisas. Ainda era aqui aluno, fiz o meu primeiro campo que me ia permitir comprar o meu primeiro automóvel, porque eram 4 hectares de melão, fiz melão, valia tanto, e lembro-me, tive uma lição extraordinária que foi perder, foi ótimo, agradeço imenso ter perdido logo daquela vez, porque me ensinou muita coisa, principalmente a respeitar que a relação com a terra obriga a muita responsabilidade, obriga a muito conhecimento. Eu lembro que o meu pai, que era agricultor, normalmente, às vezes perguntava-me, quando via eu naquele negócio, dizia assim, oh, rapaz, não tens nada para perguntar? E eu, pronto, convencido que sabia muito aqui, porque andava em agronomia, então vai, está tudo bem. Aquilo deu mau resultado imediato, mas deu muito bom resultado a posterior. Portanto, olha, isto é só para recordar a minha relação com a atividade agrícola e o gosto que eu tenho na realidade. Relativamente à pergunta do Zé, eu diria que no essencial a agricultura tem que desempenhar o mesmo papel. Temos um grande desafio pela frente. Segundo os estudos da FAO, temos que produzir nos próximos 30 anos mais 70% de alimentos. Temos que compaginar isso com um conjunto de exigências ambientais, ecológicas que hoje nos são colocadas. Temos que fazer uma série de transições. Eu gostaria de refletir convosco numa situação que eu gosto de referir muito. Hoje fala-se muito em inovação, que tem sido nos últimos anos o esquema normal do nosso trabalho. Nós vamos evoluindo porque a sociedade do conhecimento nos vai debitando armas para sermos mais eficientes a produzir e depois nós, enquanto empresários agrícolas, temos que as utilizar com critério. Mas hoje parece que só é importante referir as últimas novidades, aquelas que são mais modernas, aquelas que são mais touch, mais metadrones, e às vezes estamos a trabalhar em zonas de acréscimos marginais e esquecemos muitos fundamentos e muitos conhecimentos que estão aqui dentro desta casa, por exemplo. Eu acho que os fundamentais continuam a estar presentes e não podem estar esquecidos, e parece-me que eles ainda podem ser responsáveis numa boa utilização dos fatores de produção e dos recursos que temos que utilizar com critério, ainda podem ser responsáveis por uma utilização mais eficiente desses recursos. Temos esse problema que o Eduardo referiu, e eu faço aqui um apelo ao Instituto que seja também uma voz de equilíbrio nesta luta de procurarmos o caminho certo na relação entre a natureza e a produção. Hoje as preocupações verdes são muito grandes, mas nem sempre têm os fundamentos com o rigor científico que necessitamos. E a voz dos interessados ou dos agentes diretos, por vezes ela não é ouvida porque ela é considerada interesseira. Precisamos de uma voz independente, de uma voz credível, que olhe para o recurso água e veja como é que ele pode ser potenciado, que olhe para a terra e veja como é que ela pode ser respeitada, mas ao mesmo tempo responder às necessidades que nós temos enquanto população. O exagero restritivo, principalmente com o chapéu Green Deal e Farm to Fork da agricultura portuguesa, retirará capacidade competitiva à agricultura europeia e à agricultura portuguesa. O que é que daí resulta? Redução de capacidade competitiva, resulta comprar alimentos oriundos de países e de zonas onde são produzidos sem os cuidados que nós gostaríamos de ter, mais a pegada ambiental do transporte, que foi aquilo que falámos. Penso que essa solução também não nos serve. Precisamos que o Instituto, e é dizer que nos ajude a todos
na procura desse equilíbrio. E era a mensagem que eu gostava aqui de dar e, mais uma vez, agradecer muito ter tido a oportunidade de aqui voltar. Obrigado. Posso dizer alguma coisa? Como? Posso dizer alguma coisa? É? Posso? Ok. Olá. Pedimos de atenção. Eu fui convocado para estar aqui há 3 dias, não foi, Zé? Foi. Bem, há 3 dias. E até achei que era amanhã, não é? Portanto, enganei-me no dia. Pensava que era amanhã. Ok. E a convocatória foi feita assim de uma forma um bocadinho informal e o que o Zé me disse foi, vamos fazer uma coisa mais ou menos informal, mas com conteúdo, não é? Sim. Substância. Conteúdo. Ok. Que é isso que nos importa. Penso que é isso que nos importa. E eu acho que isso está a ser plenamente cumprido, quer dizer, eu agora pedi a palavra ao Zé nesta fase porque reconheço que o meu discurso provavelmente é um discurso um bocadinho dissonante com tudo o que foi aqui dito, não é? No sentido em que nós temos aqui 3 excelentes exemplos de notáveis agrónomos, não é? Ok? Que nos trouxeram a sua experiência e a sua sensibilidade relativamente àquilo que é o momento atual. E, portanto, eu, enfim, recordando aquilo que eu vos disse, aquilo que tinha escrito no papelinho e tal, agora digo assim, epá, isto de facto é um professor ultrapassado, é um bocadinho anacrónico. O discurso deste professor é um bocadinho anacrónico face ao que estes laureados, não é? Premiados, digamos assim, pela Luísa disseram. Eles disseram coisas muito mais importantes do que eu disse no meu discurso, um discurso relativamente formal, relativamente àquilo que são os horizontes da casa, etc. Mas há aqui coisas importantíssimas que nós temos que resolver, nós, enquanto agrónomos, não é? Todos, que têm a ver com questões como... Há palavras que são palavras malditas, digamos assim, em termos da sociedade, não é? A intensificação, a sustentabilidade, que é uma coisa que é muito mal interpretada também, de modo geral. Nós não temos um conceito acerca do que é sustentável, há uma interpretação muito dúbia em termos das conversas que temos na sociedade, e sobretudo a eficiência. Ninguém percebe bem o que é eficiência. E é uma das coisas que eu luto, pelas quais eu luto aqui dentro da casa enquanto docente, e que espero vir a ter a clarividência e a capacidade, obviamente, de escrever um texto exatamente sobre isto, sobre o conteúdo destas palavras: sustentabilidade, eficiência, intensificação. Porque, aparentemente, na nossa sociedade moderna, estas coisas são antagónicas, mas não devem ser. Estas coisas são complementares. Quer dizer, por alguma razão, a FAO fala numa coisa que se chama intensificação sustentável da produtividade. É a grande palavra da FAO, é a última, digamos assim, a última fonte, a última mensagem mais significativa da FAO tem a ver exatamente com a promoção de sistemas produtivos, sustentáveis, intensivos. E, portanto, a gente tem que clarificar estas palavras no seio da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade atribui muito a ideia de que a intensificação é uma coisa má. A intensificação não é uma coisa má. Depende da interpretação, obviamente, que se tem. Depende da forma como a gente olha para isso, não é? Mas o significado que eu atribuo a uma intensificação é aproximar-nos do potencial ecológico de um determinado local. Ou seja, se eu estiver a produzir abaixo do potencial ecológico desse local, eu não estou a ser intensivo. Ao contrário, mas estou a desperdiçar recursos.
não é? A intensificação do ponto de vista da agronomia, do ponto de vista da produção vegetal, da produção primária, depois podemos falar em produção secundária dos animais, etc., mas vamos partir da base de tudo isto, que é a produção primária, vegetal, é produzir ao nível daquilo que é a produção líquida potencial do determinado local. E isso é determinado por quê? É determinado apenas por causas que têm a ver com temperatura, que têm a ver com precipitação, que têm a ver com umidade relativa, que têm a ver com... São causas ecológicas, puras e duras. O desaproveitamento dessas condições, no atual estado em que nós estamos, em termos de desenvolvimento ao nível planetário, é de facto um crime. Do meu ponto de vista é um crime. Porque nós temos cerca de 1/3 da população mundial que vive abaixo daquilo que são os limiares em termos de nutrição recomendados pela OMS, não é? Que vive com rendimentos que se podem classificar como pobres, não é? São classificados como pobres, com rendimentos de $2 por dia, algo menos do que isso, não é? 1,75, penso que é o último valor que foi atribuído para a designação de pobre, digamos assim, à escala mundial. Portanto, quer dizer, nós não nos podemos conformar com uma coisa destas, não é? Isto é impossível. Agora, existem problemas na produção agrícola, existem impactos causados através da produção agrícola, que são impactos do ponto de vista ambiental indesejáveis, etc. Existem. Temos que reconhecer isso. Temos que os resolver. Mas não podemos, a coberto disso, eliminar aquilo que é, do meu ponto de vista, a função mais nobre, mais fundamental, mais decisiva, que é, de facto, ser capaz de alimentar uma população que cresce ano após ano e que tem uma perspectiva de crescimento ainda até aos, pelo menos no horizonte de 2050. Portanto, nós não nos podemos demitir disso. E o Instituto de Agronomia tem que ser capaz de passar esta palavra, tem que ser capaz de passar esta mensagem, particularmente dentro do nosso país, mas também para fora do país, obviamente. Mas dentro do nosso país, nós temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio, no sentido de dizer, sim senhor, há coisas que os agricultores fazem que são erradas, mas vamos melhorar isso. Não é? Não vamos entrar numa visão negacionista, não vamos entrar numa visão alarmista. Isso eu acho péssimo, acho péssimo. No fundo, é isso que eu ando a tentar transmitir aos meus alunos ao longo destes anos, não sei se com sucesso, sem sucesso, mas o que eu pretendo é construir uma agricultura que seja simultaneamente conservativa, sustentável, rentável, porque, ouçam, nunca se esqueçam, a palavra agricultura é a designação de um setor económico e, portanto, a componente económica tem que estar à cabeça, porque, como dizia o Adam Smith, quer dizer, a troco de nada é melhor brincar do que trabalhar. Era o que ele dizia, e com toda a razão. E, portanto, nunca vamos esquecer a componente económica da questão. Se não for rentável fazer as coisas, ninguém nos vai convencer, ninguém vai convencer os agricultores a fazer uma coisa que é uma coisa para perder dinheiro. É melhor desistir, é melhor ir brincar, digamos assim, não é? Portanto, isto é fundamental. E este discurso muitas vezes é esquecido. Eu vejo muita gente a falar de agricultura que esquece completamente a componente económica do problema. E a componente económica é, de facto, a componente decisiva, é a componente-chave. Agora, temos que tentar casar a economia com o ambiente. É isso que nos falta. Okay? É isso que nos falta. Reparem, só mais uma nota para acabar. Quem são os mais pobres? Quem são as pessoas mais pobres, de um modo geral, em termos das sociedades? São os agricultores. Quem são as pessoas que correm mais riscos pela própria natureza da sua profissão e da sua atuação, que têm a ver com riscos climáticos, etc., não é?
Quem são as pessoas que têm uma percentagem de risco, uma probabilidade de risco maior? São os agricultores. Então, nós temos que arranjar uma solução para isto. Nós não podemos ter agricultores que são pobres, que fazem face a uma margem de risco muito superior aos outros setores de economia, comparativamente aos serviços ou comparativamente à indústria, etc. Sem lhes dar uma rede de suporte. Isto é impensável. Nós temos que arranjar uma rede de suporte. Bem? E isso é o fundamental. Isso é o fundamental. Hoje em dia, isso é o fundamental. E eu acho que é isso que a Europa não está a perceber. E, por exemplo, os Estados Unidos já perceberam, porque boa parte dos apoios aos agricultores hoje em dia, nos Estados Unidos, são exatamente cobertura de risco, enquanto nós na Europa continuamos a manter um sistema que é um sistema, eu diria que é um bocadinho de reminiscência, talvez cultural, talvez católica, do qual eu me confesso também, mas que é um bocadinho de apoio aos coitadinhos. E não faz sentido. A agricultura tem que ser tratada como uma atividade económica e o seu risco tem que ser segurado e não faz sentido perpetuar esta situação que nós temos aqui hoje na Europa, em que damos apoios de uma forma um bocadinho discriminatória, eu não diria um bocadinho, eu diria bastante discriminatória, baseado num histórico, baseado num passado, baseado numa história. Portanto, nós temos que alterar profundamente a nossa visão a propósito do apoio à agricultura. Isso é uma coisa que fica para o futuro e que eu acho que é preciso repensar, que é preciso reanalisar. Não é que não haja uma base histórica que seja sustentável, obviamente que há, mas nós não podemos fixar as coisas num determinado tempo, porque senão entramos em anacronismos e entramos em ineficiências, que é o que está a acontecer em termos europeus. Bem, se calhar fui longe demais, não devia. Bem, agora para entregar ou para desmistificar aqui quem é que foi o nomeado mais votado, eu vou pedir ao Rui Matias para ir fazer então aqui a entrega do prémio. O Rui Matias foi até o ano passado o presidente da Alumnisa e é hoje o presidente da mesa da Assembleia Geral da nossa associação. Rui. Anuncio, é? Sim. Esta é uma responsabilidade enorme. Eu juro que não sei o que é. Deixa eu ver. Então o vencedor é uma dessas 4 pessoas, ok? E é a Sandra. Muito obrigada. Não sinto nada confortável porque todos os nomeados eu achava que mereciam muito mais que eu, o que fizeram estes anos todos e eu, por cima, tenho a carreira mais curta, se achava que não era de todo a vencedora, por isso fico muito feliz, agradeço muito à Alumni por este prémio e em especial ao ISA, porque o ISA realmente foi a minha casa, foi onde eu cresci muito, como eu já disse há pouco, e portanto orgulho muito de ter sido aluna aqui no ISA, por isso isto para mim é um prémio que me dá imenso orgulho. Muito obrigada.
E mensagens não pintas, para a gente considerar. Faz falta o vinho. Os vinhos são tão bons. Resta-me agradecer a presença de todos e felicitar, obviamente, a Sandra e o resto dos nomeados. Muito obrigado mais uma vez pela presença e pela participação e pela forma tão desportiva como aceitaram participar e nos ajudar a aumentar aqui os nossos associados da Alumnisa. Tudo faremos para ajudar o ISA e perpetuar o ISA e a amizade e os valores que nós por aqui fomos consolidando. Tá bem? Muito obrigado. 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 Temos que tirar aí uma foto de grupo.